Filmando no meio do café, porque a gente é assim, cara de pau. Totalmente. Tem que ser assim pra viver a vida do jeito que a gente tá vivendo, né? Então eu sou a Rafaela Vidal. Eu sou a Ela Sansi. E nós estamos aqui para falar de um assunto que a gente é especialista. Se tivesse um diploma disso, a gente teria, Com tá? certeza. Todos os certificados, que é o quê? Recomeços. Mudar a sua vida inteira, mesmo fora do ano novo, né? Replanejar, recalcular a rota, se colocar em movimento, indo em direção a diferentes coisas, de acordo com o que faz sentido para você, seguir aquilo que você deseja, seguir seus sonhos audaciosos. E a gente tá aqui em Liverpool. Recomeçando. De novo. Mais uma vez. Vou começar contando um pouco da nossa história, porque a gente literalmente se encontrou bem em pontos de virada pra gente. Conheci a Elo em São Paulo. A gente já se conhecia pelo Instagram, já se falava eventualmente. Ela comprou meu computador, tá? Tava lá Notebook. na nossa casa, que a gente Tá na nossa atual casa. A gente compartilha. Ela comprou meu computador e aí ela foi lá em casa, que eu já chamei, ela falei, vem aqui em casa. Aí ela já levou presente pra mim, aí eu já chamei ela pra ir pra minha despedida de São Paulo. Que a gente saiu. A gente saiu, foi incrível. Sim. E foi bem no momento em que eu estava pós-término do relacionamento abusivo e prestes a vir pra Europa, viver viajando por alguns anos. E ela tava lá no relacionamento, morando em São Paulo, e aí... Não, morava em Campinas. Não, morava em Piracicaba. Piracicaba, você foi lá pra poder... Eu tinha uma cliente, eu fui atender esse verdade, dia. tá com uma malinha. Eu lembro. fui fazer coloração pessoal. E me deu uma caneca linda que eu ainda tenho. E aí depois a gente se encontrou novamente no ano passado, 2024, no Esferas, que é um evento incrível da Amanda Paris, que vai ter de novo esse ano e eu vou de novo. E Há exatos um ano atrás, praticamente. Um ano atrás. Que hoje é dia 17, foi dia 19 o evento. Exato. Que eu tava num relacionamento, outro, e você tava num relacionamento prestes a terminar. Logo depois de alguns meses, ela terminou e agora ela tá vivendo, viajando também. E a gente tá aqui, vamos se encontrar, amiga, vamos. A gente tá passando umas semanas juntas em Liverpool. Exato. Depois vamos passar 10 dias em Manchester, depois outros assim lugares. vamos. Assim vamos. Mas a gente tá nesse momento replanejando a nossa vida de novo, pela milésima vez nos últimos anos. E estamos usando um modelo de planejamento que eu já tenho dentro de um curso, que é o Plano Lumina, que aí tem todas as etapas certinho. Então a gente começou pela avaliação da nossa vida pessoal. A gente escolheu exatamente quais eram os setores da vida que a gente ia focar. Os meus foram saúde e dinheiro, finanças. E você? O meu, finanças e desenvolvimento pessoal. Perfeito. Aí a gente focou nisso, analisamos todas essas áreas, né? Então, o que a gente ia focar, o que a gente queria mudar, o que a gente queria manter. Depois, fizemos a análise do nosso negócio, usando a análise de SWOT, para ir para cada um dos aspectos do negócio. Então, produtos, serviços, a questão de produção de conteúdo, as finanças, gestão, enfim. Analisamos tudo para entender também quais bem eram. Completo, né? Bem complexo também, porque você tem que pensar sobre tudo isso. Tem que analisar. Que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Então, é muito importante. Acho que a gente começa a viver no piloto automático, né? E daí, de repente, você olha e fala, não, pera. Quais eram as metas do começo do ano, né? E no que eu quero focar agora. Sim. E como que estão as coisas. Porque antes de você planejar as coisas, você já tava assim, vamos fazer as metas. Aí eu falei, calma, vem cá. Vamos deixa eu te começar do puxar pra começo, trás. linda. Vamos começar do começo. Vamos primeiro olhar pra vida e falar... Tá. O que eu faço com faz? isso? O que eu faço agora? Porque um pouco de contexto, né? Eu tô viajando, eu nesse momento estou nômade. Eu tô viajando já fazem 8 meses, praticamente. Então eu não tenho um lugar fixo. E quando você não tem um lugar fixo, né? Quando você tá vivendo essa vida, você tá sempre recalculando a rota. Porque coisas acontecem no caminho. Muitas coisas, né? Ainda de nervoso.
nervoso. De desespero, porque o nervoso já passou. Muitas coisas acontecem no caminho, então o replanejar, ele vira parte da sua vida, basicamente. E eu também não tenho um grande plano, né? As minhas metas são mais baseadas em coisas que eu quero fazer pontuais. Então, continuar aprimorando meu inglês, continuar vivendo essa vida nômade, e daí é importante fazer coisas pra isso. Mas basicamente não é um final, né? Coisas. Então, mas não é um destino final, né? Eu acho que a gente segue, por isso que é sempre você tá replanejando, pra ver o que é prioridade baseado no seu momento de vida. E ele muda bastante. Muda bastante, bastante. E eu estou nômade novamente, segunda temporada dessa jornada. Passei 2 anos e meio vivendo nômade aqui pela Europa, por diferentes lugares. Morei em 7 países. E depois conheci o meu ex em Viena. Tinha acabado de me mudar pra lá. Ia passar 21 dias, fiquei 5 meses e meio. Eu amo Viena. Eu amo Viena. Eu amo Viena. Aí me apaixonei por ele em Viena. E aí decidi ir pra Alemanha. Começou o erro por aí. Eu projetei que ia ser igual Viena. Não foi. Não tava assim super me conectando com a Alemanha. O relacionamento acabou há um mês. Que dia hoje? Dia 18 de... Um não, mês 17 de e... abril. 8 dias? Bem específico. Um mês e 8 dias. Não, eu sei, porque tanta coisa já aconteceu. E aí eu fui organizando a agenda de onde eu ia ficar em cada lugar. Então, enfim. Então, eu tô replanejando a vida inteira. Porque os planos que a gente tinha feito, né? Juntos. E os planos que eu tinha feito para a minha vida. Morando na Alemanha. Mãe de 2 gatos. Num relacionamento. Tendo que considerar ele e os gatos, e o trabalho dele, e tudo no pacote, né? Agora eu tô assim, opa, pera, tenho todo o meu tempo de volta, tenho toda a minha energia de volta, tenho... É só sobre você agora. É só sobre mim, sobre os meus desejos, sobre as minhas coisas, mas também é quase que esse momento eu sinto que é muito primeira página de um caderninho novo. Aí você olha assim, você pensa, o que eu faço? E é muito gostoso. No passado era muito desesperador pra mim, mas é gostoso um recomeço, sabe? E a gente pode se dar esse recomeço e replanejar a vida toda e analisar a vida e mudar as coisas em qualquer momento, não só no dia 1º de janeiro, né? Então, esse modelo que eu tenho, que eu já uso há um tempo, 1 ano e meio, talvez. Eu já usei ele em diferentes momentos. E normalmente não é dia 1º de janeiro, sabe? Então, nesse início de ano, por exemplo, eu não consegui me planejar completamente porque eu tava bem no meio do burnout, no episódio depressivo, me sentindo super sugada, drenada com a minha vida. Tava sentindo que as coisas iam mudar muito, mas eu não sabia ainda como. E aí agora, depois do término, eu tô assim, caramba, agora eu entendi, tá? Agora eu sinto que eu posso replanejar as coisas. E aí a gente tá nisso de planejando juntas nossas vidas separadas, mas em alguns momentos se conectando. Exato. Né? E tá sendo muito legal isso de planejar um recomeço, né? Não é muito bom? Sempre é importante, né? Porque dá um gás diferente. Eu acho que se a gente faz isso só no começo do ano, meio que você depois só leva com a barriga, sabe? Muita coisa. Quando você tá sempre revendo, sempre dá um gás. Tipo, não, pera, ok, fiz isso. Você vê os checks que você já deu, que você já tá... viu, inclusive. Ir pra Escócia, por exemplo, né? Passar meu aniversário na Escócia era algo que eu queria muito fazer, recente, né? Assim, desse ano. E que eu já dei check nas minhas metas, assim. Mas vendo também, eu abri meu Notion, e daí vendo as metas de 2024, 2 delas, que eram as mais importantes, era mudar de país. E, né, cá estou há 8 meses vivendo aqui na Europa. E também fazer o intercâmbio, que eu fiz também um intercâmbio em Malta, tradicional, em agosto do ano passado. Então, às vezes parece que tá muito distante as coisas que você coloca no papel ou que você quer realizar. Mas quando você volta
que você tem total dimensão do quanto aquilo parecia distante, mas na real você fez, cara, sabe? Se você coloca como meta, visualiza e energia pra fazer acontecer, as coisas acontecem. Exatamente. Porque se a gente vai levando a vida no automático, é muito fácil cair nesse lugar de deixar as pessoas decidirem por você, de ir fazendo aquilo que você está acostumado, de ir fazendo aquilo que às vezes você decidiu em um momento, mas não faz mais sentido para você. Sim. Então, por exemplo, a Rafa que estava lá em Viena e tomou essa decisão de fazer um contrato de 1 ano morando na Alemanha, de ficar no mínimo 1 ano lá, essa Rafa, ela não tinha morado um tempo significativo na Alemanha, eu só tinha passado assim 1 mês e meio no máximo de tempo de vez na Alemanha e não tinha nunca ido pra Colônia, e aí depois eu não gostei muito da cidade e aí eu tava lá e eu tava assim o que eu faço? E agora eu tô assim, peguei esse controle da minha vida novamente e assumindo não só o papel de protagonista, né? Porque a gente pode ser a protagonista aqui e faz cagada atrás de cagada. Mas pegando o papel de protagonista, de diretora, de escritora, de editora da minha própria vida, né? Então é assim, é literalmente você retomar o controle e olhar e falar, tá, o que eu quero fazer? E que momento é esse da minha vida? E entender também que você pode... É a sua vida. Então você pode começar um novo capítulo sempre que você quiser. Então tem um tempo, inclusive, que eu tenho uma página no Notion que é capítulos. E, eventualmente, às vezes tem uns dias de surto, assim, que eu falo, hoje é um novo capítulo da minha vida, porque eu quero fazer isso, que vai mudar tudo. E eu acho que a gente tem que se permitir mais recomeçar quantas vezes a gente quiser. Começar um novo capítulo quantas vezes a gente quiser. Porque às vezes, assim, nossa, eu vou ficar esperando ano novo pra mudar a minha vida. Que isso? Passa 1 ano, né? Nossa. Às vezes você deixa de fazer coisas pensando, não, vou dar um tempo, vou ver mais, de repente passou o ano e você não mudou algo significativo ali que seria importante. Faz um tempo que eu tenho essa frase aqui no meu Notion. É a sua história, sinta-se à vontade para fazer uma reviravolta no roteiro a qualquer momento. Exatamente. Antes de eu sequer pensar que eu de fato faria uma reviravolta tão grande no meu roteiro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que sempre que a gente se lembra que a gente tem essa possibilidade, né? O poder de mudar a nossa vida é só nosso. Óbvio, se você tem filhos, marido, família muito próxima, isso pode ser um pouco mais difícil, mas ainda assim... Divórcio tá aí pra isso. Exatamente. Guarda compartilhada. Ainda assim é uma decisão que parte de você, entendeu? Então a gente tem que sempre tentar entender isso como uma oportunidade de estar sempre se reinventando. Sim. E mudar a rota, cara. E com certeza tem questões que podem tornar o processo muito mais complicado. Com certeza. De você fazer essas mudanças. Mas ainda assim, a gente lembrar que dá pra fazer as mudanças e que a gente precisa encarar a nossa vida e olhar pra ela e ser honesta com a gente mesma. Porque assim, eu até gravei um vídeo sobre isso, acho que eu não postei ainda. Que tipo, eu tava muito mentindo pra mim mesma, dizendo que eu tava feliz morando na Alemanha, sabe? Não tava. Eu não gostei muito da Alemanha. A Alemanha não é o meu país. Não é o que eu sinto, assim. Não. Nossa. E você só ficou, você só foi... Eu só fui ficando, porque eu já tinha criado o compromisso ali com o aluguel, com o relacionamento. E às vezes eu levo muito a sério os compromissos, sabe? Normalmente eu levo muito a sério os compromissos. Então, eu acho que a gente também tem que se permitir mudar de ideia. Se permitir. E rapidamente, né? Porque às vezes a gente fica, nem, óbvio, todo processo é um processo. E leva tempo, às vezes. Eu, por exemplo, demorei 8 meses, 9 meses pra terminar um relacionamento que eu já entendia que não tava bom, não tava legal. Mas é isso, cada um tem o seu tempo pra, resolver situações. Mas ainda assim, que você, de fato, coloque ali um tempo, sabe? Um prazo. Porque senão você, às vezes, passa muito tempo. E depois, quando você sai, por mais difícil que pareça, né, daquela situação, você olha e fala, cara, poderia ter feito isso muito antes, sabe? E a vida é muito curta. Uhum. A vida é muito curta.
Então, a gente está replanejando as coisas e colocando metas audaciosas, metas ambiciosas, desejos, as coisas que a gente realmente quer realizar. E não só necessariamente coisas grandes, tá? Mas todas as coisas que estão alinhadas com a gente. Então, esse tá um momento que as duas estão fazendo isso, e aí por isso que a gente pensou de gravar esse vídeo para falar sobre essa questão desses recomeços. Vou botar também umas cenas. Vou botar umas cenas das nossas páginas do Notion. Vamos? Vamos. Do que a gente tá montando? A gente vai ainda desenvolver a parte das metas. A gente fez bastante a análise. Tô visualizando aqui a página do Notion. A gente fez bastante análise da vida pessoal, do negócio. E aí, agora a gente tá desenvolvendo as metas para começar a colocar quando que cada uma vai ser feita e começar criando o plano para cada uma delas, para isso direcionar o nosso dia a dia e as nossas tarefas e as coisas que a gente quer realizar. Por quê? Se você só vai montar, se você vai direto pro final, né? Tipo, vou montar minha lista de tarefas. Mas você não sabe para onde você tá indo. Você não sabe que objetivo você tá querendo realizar. Não tem um super propósito, né? Fica muito solto, né? Pô, qual é o sentido das coisas? Mas quando você tá numa rotina normal do dia a dia ali, que a sua vida ela é muito ali certinha, né? Ok, funciona bem você rever, acho que essas metas a cada 6 meses, um tempo maior. Agora, quando você vive um movimento, você tem que estar sempre ali voltando, porque tudo muda muito rápido. Tem essa questão da vida em movimento, né? De você estar nômade de fato. E tem, às vezes, o fato de que você é uma pessoa intensa e você é uma pessoa que movimenta tudo muito rápido. Se você faz as duas coisas ao mesmo tempo, sendo intensa e movimentando a vida rápido... Porque, assim, eu sou muito essa pessoa, independente de eu estar parada no mesmo lugar. Eu fiquei 11 meses ali parada na Alemanha, né? Eu tava viajando desde novembro menos, não, desde dezembro menos. Mas antes eu tava viajando todo mês pra um país diferente. E muita coisa acontecendo. E não só, independente, se eu ficar paradinha no mesmo lugar, a minha vida ainda é assim, ó. Então, independente de ser nômade ou não, né? Você pode ser uma pessoa acelerada, você pode ser uma pessoa em movimento, você pode ser um movimento da sua vida, entendeu? Pode. Então, se você tem diferentes projetos, se você é uma pessoa criativa, se você é uma mulher empreendedora, se você quer mudar a sua vida, né? Você pode fazer esse movimento também. Você não precisa esperar mudar de país, terminar um relacionamento, acontecer uma coisa assim, um marco, uma ruptura ou uma mudança física, para que ocorra uma mudança interna. Então, eu gosto muito dessa questão do planejamento, de olhar para a meta, de montar vision board. Atualizei o vision board do meu celular. Ai, tá tão lindo, gente. Você tem também, né? Mostra o seu. Olha, tá muito lindo. Eu atualizei tudo. E aí eu realmente sinto que é uma... Ó, lindos. Ai, vamos botar. Vamos. Eu acho que isso me dá muito essa sensação de controle, sabe? Essa sensação de, pera, eu tô me reconectando comigo, eu tô olhando para aquilo que importa para mim, para aquilo que eu quero realizar, onde eu quero chegar, que eu quero viver na minha vida agora. Sim. Então, você se reconecta consigo, você olha ali pra sua vida, você encara as coisas e você se deslumbra também com as possibilidades, com o futuro, com o que você quer realizar, com o que você pode realizar. Então aqui... Acho que você começa a acessar coisas que às vezes ficaram adormecidas, né? Com certeza. Você começa a acessar e falar, não, pera, mas calma, eu consigo fazer isso. Se eu já vivi tudo isso, cara, o céu é o limite. Sério mesmo. E eu acho muito legal isso de atualizar, colocar vision board, porque você fica ali o tempo inteiro. Quantas vezes a gente pega o celular no dia? Sim, você tem Quantas vezes a gente pode estar ali pensando sobre aquilo, visualizando as coisas que você quer, te lembrando para onde você está indo. Eu acho que isso ajuda muito a manter o foco. Eu coloco no celular, no computador, no iPad, em tudo. Pego as imagens no Pinterest e escolho lá qual é a minha vida dos sonhos, qual é a minha vida mais audaciosa e coloco essas imagens pra ir normalizando essa realidade, sabe? Então aqui, eu tô visualizando aqui, eu tô visualizando
tudo que eu quero realizar. Tô visualizando aqui Londres, muito dinheiro em pounds, uma conta bancária de 1 milhão de pounds, visto no UK, a minha casa em Londres, as frases que me lembram daquilo que é importante pra mim, assinando um livro, as roupas mais audaciosas que eu quero usar, enfim, então você fica ali em contato com isso também, pra trazer isso pra sua realidade, você tá o tempo todo sendo lembrada. Então eu coloco isso em tudo e eu gosto de atualizar sempre que eu sinto que preciso disso. Tem esses modelos, inclusive, no Plano Lâmina também, tá? Porque todo mundo ficava me pedindo, né? Então eu criei já esse template pelo Canva, que aí tem do computador, tem do iPad e do celular, que aí você consegue só arrastar as imagens e colocar. Mudar facilmente. E aí você consegue colocar em todos os seus dispositivos. Porque aí você tocou no dispositivo eletrônico, você já é lembrado de toda a sua vida dos sonhos. Exatamente. Eu acho que visualização é muito importante. Muito importante. Eu falo, acho que metade do que eu conquistei, né, para chegar aqui, do que me trouxe até aqui, foi visualizar que eu poderia chegar até aqui, sabe? Porque janeiro do ano passado era muito distante para mim morar na Europa, viver essa vida, conseguir estar aqui. Falar inglês. Não, era tudo muito. Em janeiro do ano passado eu não falava inglês. Em janeiro do ano passado eu não tinha feito nenhuma viagem, só tinha ido pra Argentina em 2022, era a minha única viagem internacional. Parecia muito distante vir pra Europa. Né, eu vim tanto pro evento em Estocolmo, que a gente se encontrou. Depois eu voltei, porque eu falei, ok. Café vai fechar. Porque eu falei, não, cara, eu preciso viver mais disso. E eu acho que quando a gente vai tendo acesso a essas coisas, que a gente coloca ali, né, que a gente visualiza, a gente vai cada vez mais entendendo que, cara, eu consigo, é possível. Se eu tiver acesso a uma vez, por que eu não posso voltar? Se eu pude pagar por isso, por que eu não poderia novamente? Se eu conseguir me virar com pouco inglês, por que eu não consigo ser fluente? Sabe? Tudo é possível, gente. Acredite. Então, se você olha para os seus sonhos como, sonhos que, seria legal, talvez um dia, você não vai se movimentar para isso. Você não vai realmente começar a conversar com as pessoas e falar, eu tô escrevendo um livro. E aí daqui a pouco a pessoa tá falando do livro que ela escreveu, tem um contato de não sei o quê. Você começa a se colocar em movimento quando você começa a assumir esses sonhos. Esse lugar. E tô indo atrás disso, tô planejando isso, as coisas começam a acontecer. Você começa a conversar com pessoas, as portas começam a se abrir. Movimento gera movimento. Exato. E você se coloca em movimento. Então, o primeiro passo é recuperar esse controle, decidir que você quer começar uma nova etapa, uma nova era na sua vida e planejar para entrar em movimento. Intencionalmente, indo para a direção que você deseja. Porque só o movimento também, você pode estar o tempo todo fazendo um monte de coisa, se sentir drenada, cansada, sentir que não fez nada, sentir que não fez nada no final do dia, tá infeliz com a sua vida. Então, a gente precisa dessa clareza de visualizar o que a gente quer realizar, para onde a gente está indo, como que a gente quer que seja a nossa vida, quais são as coisas que a gente quer alcançar e ter um plano para isso também, né? Então, depois de todas as nossas metas, quando a gente finalizar isso, essa semana, aí a gente vai para a parte do plano de ação, que também já tem lá no nosso template. Ela tá usando o mesmo template, compartilhei com ela pra gente ir fazendo. Então a gente tá fazendo juntas, tá super legal. E aí lá dentro tem esse planejamento pras metas, quando é uma meta pontual e quando é uma coisa pra um hábito, pra gente implementar. Porque a gente precisa pensar, como é que eu vou trazer isso pro meu dia a dia? Sim. Quais são os passos que eu preciso fazer? Os micro hábitos, eles são muito mais importantes do que, né, essa grande meta, né? Porque eles te levam até lá. A gente precisa trazer pro dia a dia. Não tenha medo de recomeçar, replanejar, recalcular a rota e ir em direção aos seus sonhos mais audaciosos. Exatamente. Acredite nos seus sonhos mais audaciosos. Acredite. E vou deixar o link do Plano Lumina para quem quiser se planejar junto com a gente, ou na hora que você decidir, vai ficar aqui embaixo. Bom? Tchau. E vou deixar também o Insta da Elo.